A paz do Senhor a todos, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, de estar conosco, nos acompanhando. E já pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, tá bom? E Deus te abençoe grandemente. Hoje nós estamos aqui com a responsabilidade de comentarmos sobre os capítulos 29, 30 e 31 do livro de 2 Crônicas. E estes capítulos vêm trazer para nós sobre o início do reinado do rei Ezequias. Ezequias, que foi filho do rei Acais, que por sinal foi um rei muito mau, como nós já lemos nos capítulos anteriores. Então chega o dia da morte do rei Acais, que foi um rei mau, desobediente, levado à idolatria, ao pecado, e que muito desagradou ao Senhor. E agora, como seu sucessor, o seu filho Ezequias. E o capítulo 29 já inicia nos dizendo que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E logo em seguida, a gente vê que, no versículo 2, que diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Esse seu pai aqui, eu vou deixar claro que não quer dizer que ele era filho de Davi, mas era descendente de Davi, era vindo da linhagem, de Davi. Então, por isso, ele é dito aqui como Davi, seu pai. Mas nós já vemos que ele era filho do rei Acais. Então, eu pesquisando, meditando também nesses capítulos, e nesse versículo 2 nos descreve que ele fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E nós meditando, vemos que como filho de um rei mau, descendente de um homem mau, agia com bondade e benevolência e fazia tudo quanto era reto aos olhos do Senhor. E nós vemos que nos capítulos anteriores, olha só, o versículo 28, do capítulo 28 diz assim: e tinha Acais 29 anos de idade quando reinou, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Também era da descendência de Davi, e não fez o que era agradável aos olhos do Senhor, como Davi. Já o seu filho, já inicia o capítulo 29 dizendo que ele fez. Então, se os filhos eram instruídos, tinha o seu pai ali como exemplo, e ele sendo um rei mau, e Ezequias já inicia seu reinado como um rei bom. Eu fui pesquisar sobre isso e vi, quando descreve aqui que a sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Eu lendo a Bíblia não deixa claro, a respeito da criação desse jovem, que foi o rei Ezequias, sendo ele ainda jovem quando tomou posse do reinado, após a morte do seu pai. Mas ela nos dá a entender que a sua mãe era temente a Deus e instruiu ele nas leis do Senhor. Então, se o Ezequias tinha um pai perverso, desobediente, a sua mãe, sendo temente ao Senhor, o instruiu diante das leis do Senhor. No versículo 2, como eu já li, diz o nome da sua mãe, que era Abia, e que era filha de Zacarias, Então vem o versículo, no versículo 1, na verdade, que descreve o nome da mãe dele. E a Bíblia vem dar esses detalhes de que ela se chamava Abia e era filha de Zacarias. Aí eu também fui dar uma pesquisada sobre esse Zacarias, e Zacarias não há nenhuma referência dele, mas estudiosos e tradição teológica aponta que ele é muito provável ser aquele que Isaías citou no capítulo 8, versículo 2 do livro de Isaías. Vai falar sobre um Zacarias, que era filho de Jeberequias. Então, há estudiosos e pesquisadores da teologia
que fala que talvez seja esse mesmo Zacarias, que era o pai, que era o avô de Ezequias, o pai da Abia. Então, a Bíblia não descreve, quer deixar claro, com clareza aqui, não cita, mas há estudiosos que dizem a respeito disso. Então, e se ele era esse Zacarias que Isaías descreve no capítulo 8 do livro de Isaías, então lá diz que ele era um homem fiel. Então, tudo leva a crer que eram homens conhecedores das leis e tementes a Deus. Então, se Zacarias instruiu sua filha perante a lei do Senhor com temor e obediência, provavelmente esta mãe do rei Ezequias instruiu também este menino. Então, tudo nos leva a crer que ele se tornou aquele jovem temente a Deus por aprender as leis com a sua mãe e não seguiu o exemplo do seu pai, um homem desobediente a Deus. Então, Abia mãe de Ezequias, provavelmente temia a Deus, né? Então instruiu este menino nas leis do Senhor. Quando o rei Acaz morre, Ezequias inicia o seu reinado e no primeiro mês, olha só, que a Bíblia a seguir já vem dizer que no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele já inicia reabrindo as portas do templo. Glória a Deus, isso nos chama muito a atenção. Um jovem inicia o seu reinado, ele não se preocupa com si mesmo, ele não se preocupa de caminhar pelas cidades, se apresentando como novo rei, não convoca ninguém para a sua apresentação, não realizou uma cerimônia para ele mesmo. Mas a Bíblia diz que no primeiro mês do seu reinado, a preocupação do rei Ezequias foi reabrir as portas do templo do Senhor. Então, no reinado do seu pai, que foi um homem desobediente e temente ao Senhor, as portas estavam fechadas. As lamparinas estavam apagadas. Tudo estava em desordem. O rei desorganizou tudo, o rei Acaz. E lá entra o novo rei, temente ao Senhor, se preocupando em colocar as coisas do Senhor em ordem. Então, sua preocupação, sua prioridade foi reabrir a casa do Senhor, o templo do Senhor. Glória a Jesus. Então, ele inicia reabrindo as portas do templo e realiza a sua restauração. O versículo 4 do capítulo 29 nos diz assim: e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E para que ele trouxe esses sacerdotes e levitas? O versículo a seguir nos diz: e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então nós vemos aqui um rei que se preocupou com a casa do Senhor. Então, a partir desses versículos a seguir, ele faz essa reunião com os sacerdotes e levitas e revela a eles o que estava em seu coração. O que estava no coração do rei era o desejo de restabelecer, de restaurar, de voltar-se para Deus e trazer aquele povo se voltar a Deus, ao Senhor, ao Yahvé. Então, ele diz assim, que com o Senhor precisamos nos alinhar com o Senhor, restaurar a nossa aliança com o Senhor. Deus, para que o fogo do juízo de Deus e sua ira se afastem do povo. Então, nesse tempo, por estas palavras do rei Ezequias, esse tempo, o povo estava sofrendo muito. Nos capítulos anteriores, que fala sobre o reinado do rei Ezequias, o povo estava todo desestruturado. Estava tudo bagunçado. Ninguém se lembrava mais do Senhor. Era idolatria em cima de idolatria, pecado em cima de pecado. E agora entra esse rei, temente ao Senhor, querendo colocar tudo em ordem. Ele vendo o sofrimento do povo, ele se preocupa em que o povo reate essa aliança com o Senhor e que afaste do meio do seu povo a idolatria. E fazendo isso, buscando o Senhor, a ira do Senhor se afastaria do povo de Israel. Glória a Deus. E estava tudo então bagunçado. Esse rei chega e coloca tudo em ordem. Veja só, nos versículos a seguir, o versículo 6, ele pede, veja só o versículo 6, porque os nossos pais
transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Olha só, o reinado do seu pai, como que foi? Ele fala, os nossos pais transgrediram, os antecedentes dele tinham andado em desobediência com o Senhor, tinham virado as costas para o Senhor, e ali estava um povo desobediente sofrendo, precisando da restauração. Glória a Jesus. Aí ele chega e diz aos sacerdotes e aos levitas, se santifiquem, se purifiquem. Precisamos purificar a casa do Senhor, que está em imundícia. E no versículo 17, diz que eles, no versículo a seguir, diz que eles entram em ação, começam a limpeza. Glória a Jesus. E no versículo 17 diz que começaram, pois, a santificar ao primeiro mês do primeiro e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês a acabaram. Então, no 16º, quantos dias eles gastaram? 16 dias para fazer uma limpeza na casa do Senhor. Será que estava bagunçado? 16 dias organizando as coisas, tirando o que não era para estar e colocando de volta no lugar o que deveria estar e não estava. Então esses sacerdotes e levitas se posicionaram à ordem do rei Ezequias e que se colocaram na posição de organizar tudo. E no versículo 20 a seguir, relata ao rei convocando os líderes da cidade para o culto. Veja só, quero ler aqui com vocês. Após esses 16 dias de organização, eles avisam ao rei que já estava tudo em ordem. Então o rei, veja só o que o rei faz. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar. Glória a Jesus. Então veja aí, primeiro, ele coloca a casa em ordem, faz a limpeza geral, tira toda a impureza, exige santificação, para em seguida ele restabelecer, aleluia, glória a Deus, o culto ao Senhor seu Deus. Então ele realiza este culto. E você lendo os versículos a seguir, você vai se alegrar por tanto que eles fizeram, né, de grandioso perante ao Senhor, com alegria no coração. E do versículo 31 a seguir, fala a respeito das ofertas. Veja só. E respondeu Ezequias e disse, agora vos consagrastes a vós mesmos, ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocausto. Oh, glória a Deus! Então veja lá, um rei dedicado ao Senhor restabelece tudo e inicia novamente, reinicia aquela vida de adoração e devoção ao Senhor. Ele traz o povo à dedicação e adoração ao Senhor, a ler as leis, glória a Deus, do Senhor, porque até isso o povo não fazia mais. Então, se não liam, como iriam obedecer, né? Se não estudavam, como iriam cumprir as leis, se estavam distantes. Então, nós vemos isso. E eu meditando nessa dedicação que eles fazem e levam animais para oferecerem sacrifícios ao Senhor como holocaustos ao seu Deus, remissão dos pecados e adoração ao Senhor. Logo lembramos que hoje, glória a Jesus, esse sacrifício por esta remissão de pecado, pela purificação, esse sacrifício já por uma vez por todas já foi feito. Hoje nós temos a liberdade de buscarmos no sangue de Jesus, o Cordeiro Imaculado, que sofreu por mim e por você,
Neste período aqui, este povo tinha esta necessidade de oferecer animais como sacrifício, aquele sangue que era ali derramado pelo povo. Animais, e vários animais tinham que morrer continuamente pelo pecado do povo. Mas hoje eu e você temos a garantia da purificação dos nossos pecados, recorrendo ao nosso Senhor Jesus, aquele que já derramou seu sangue na cruz, que já nos redimiu de todo o pecado. Então, se você se encontra neste momento distante desta comunhão com o Pai, se encontra distante dos mandamentos do Senhor, do cumprimento das leis do Senhor, Ele te chama para uma purificação que só Jesus pode purificar de todos os seus pecados. Só Jesus, só o sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado. Hoje não há mais necessidade de animais nenhum serem mortos por conta do nosso pecado, mas Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre todos os nossos pecados. E Ele exige de nós uma oferta. O que o Senhor exige e pede? Que esta oferta seja dada ao seu coração. O seu coração arrependido de todo o pecado é o suficiente para que o sangue de Jesus te purifique, me purifique, nos purifique e nos torne limpo. Glória a Jesus. Essa é a exigência do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Então, este capítulo 29 nos deixa claro que o arrependimento, a santificação e a restauração da adoração a Deus trazem renovação espiritual. E a alegria torna-se fazer presente em nossas vidas. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Então, a atitude de Ezequias mostra e deixa bem claro para todos nós que a importância de colocar Deus em primeiro lugar e buscar a restauração da comunhão com Ele faz toda a diferença em nossas vidas. Priorize o Senhor, busque no Senhor a restauração e tudo será bem melhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Então vamos lá para o capítulo 30 e 31. Então o rei convida o povo a vir a Jerusalém celebrar a Páscoa, o capítulo 30, e vem nos dar essa continuidade de dedicação e devoção ao Senhor. A Páscoa era a festa que era celebrada por 7 dias, o povo já não celebrava mais, e o rei Ezequias restaura tudo isso. Veja só, no versículo 8 ele diz assim: não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor. Glória a Jesus, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Versículo 9. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, e se vos converterdes a Ele. Glória a Jesus. Então, o rei Ezequias pede para que isso fosse anunciado, e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, de Manassés, até Zebulon. E sabe o que aconteceu com este convite do rei Ezequias, que convida o povo para a celebração da Páscoa e devoção ao Senhor, arrependimento de coração? Ele diz, no versículo 10, o final do versículo 10, que nos diz: porém, riram-se e zombaram dele. Vejam só, a ordem do rei Ezequias, o convite, era que se voltassem ao Senhor. Porém, ainda tinham muitos ali zombando. Porém, no versículo 11 diz que alguns se humilharam e vieram a Jerusalém. E nos dias de hoje, será que está diferente? Quantas vezes nós anunciamos o Evangelho de Jesus, pregamos o arrependimento, pregamos o amor do Senhor, e quantas vezes nós somos zombados? Quantas vezes nós somos vistos como ridículos, como quadrados, porque estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Felizes são aqueles que fazem como esses homens, essas pessoas aqui, se humilham e vêm, buscam o Senhor de todo o coração, se humilham, se dedicam, se arrependem. Assim, esses alcançarão misericórdia. Se você se encontra com esse coração endurecido, zombando e rindo daqueles
que anunciam o evangelho de Jesus Cristo, que pregam a salvação, o meu conselho para você é: arrependa-se enquanto há tempo. Jesus vai voltar. E haverá um tempo que não haverá mais ninguém, nenhum dos santos do Senhor, anunciando esse evangelho aqui na terra, pregando a salvação. Haverá um tempo em que haverá só dores, sofrimentos. Então arrependa-se antes que esse dia chegue. Busque ao Senhor. Aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é aquele que nos conduz até o Senhor nosso Deus. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Então se humilhe, se arrepende e encontre no Senhor a misericórdia. Glória a Jesus. O capítulo 31, para nós encerrarmos, Ezequias envia carta para todos, em Judá. Então, alguns se humilham, vêm, se dedicam, a essa festa, que é a festa da Páscoa. Alguns ainda não estavam, purificados e comeram. Veja só, precisava dessa purificação. De início, o rei já convocou e pediu que todos se purificassem, santificassem. Porém, alguns deles ainda não estavam purificados, mas vieram à festa. Comeram dessa Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas veja só o que aconteceu. Ezequias ora ao Senhor, veja só, no versículo 18 do capítulo 30. Porque uma multidão do povo, muito de Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, se não tinha purificado, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor, Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Glória a Jesus, glória a Deus. Então aquele povo ainda não estava purificado como deveria, mas o rei se prostra diante do Senhor a suplicar pelo pecado daquele povo. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor ouviu e sarou, e limpou, e purificou aquele povo. Glória a Deus. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. Glória a Deus. Então, aqui tem um povo que se dedica em buscar o Senhor, através da vida do rei Ezequias, e alcança do Senhor a purificação. Após aquela grande festa, o Senhor restaura o povo, purifica o povo, e aquele povo, cheio de alegria e gozo na alma, prazer de estar de volta servindo ao seu Deus. A Bíblia diz que, no início do capítulo 31, que eles se voltam de cidade em cidade, destruindo todas as estátuas de idolatria e adoração a outros deuses que havia sido construída com o rei anterior. Então eles saem cheios da alegria e do gozo da salvação, da purificação, e saíram por todas as cidades de Judá, quebrando aquelas estátuas pagãs. Glória a Deus. Então Ezequias começa o serviço dos começa a organizar os serviços dos sacerdotes e levitas, organiza os cultos diários ao Senhor no templo, e ele também contribui para a obra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele ordena que os moradores de Jerusalém contribuam também. E os que se chamam, e isso chamou muito a minha atenção, porque ele dedica a sua vida não apenas em palavras, mas em devoção, em entrega. No versículo 4 ele diz: e ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção neste capítulo 31, onde o rei Ezequias tinha o entendimento e a clareza de que do serviço dos levitas, o serviço dos sacerdotes, eles sabiam das leis, o serviço daqueles homens. Então eles precisavam de ofertas, de dedicação. O povo precisava dedicar em ajudar aqueles homens, porque a sua vida
era de devoção ao Senhor. Essa era a ordem e o desejo de Deus para os sacerdotes e os levitas. Então Ezequias organiza tudo isso. E tudo volta a ser como antes. Os sacerdotes cumprindo o papel de sacerdotes, levitas cumprindo o papel de levitas, e o povo contribuindo com amor, com alegria, para o bom andamento da obra do Senhor. Glória a Deus. Então, no versículo 4 vem dizer isso, que ele ordena isso, que o povo e os moradores de Jerusalém dessem a parte dos sacerdotes, as ofertas, aquilo que deveria ser dado para eles, para que eles se dedicassem e vivessem em meditar, em estudar e viver e praticar as leis do Senhor. Este era o dever dos sacerdotes. Então, tendo eles agora o apoio do povo, a ajuda, eles voltariam a cumprir o seu propósito e não precisariam mais andar em busca dos seus mantimentos. Glória a Deus. Então, essa dedicação era lei do Senhor. Então, o povo responde com muita alegria, com generosidade, e contribui, trazendo grandes quantidades de alimento e recursos para aqueles homens servirem ao Senhor. E o rei pede para organizarem um depósito para guardar. Então, quando o rei Ezequias pede para que o povo contribua, o povo começou a contribuir com alegria, com generosidade. Todos os dias traziam. E quando o rei Ezequias passa lá no templo e vê aquela pilhas e mais pilha de ofertas, ele pergunta, interroga, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Eles falam felizes, é a contribuição do povo. Então Ezequias fala, precisamos organizar isso. Vamos organizar uma despensa, nós precisamos organizar, não pode ficar assim. Então foi lá, o rei organizou um depósito para guardar a contribuição do povo, porque tudo era importante, era valioso, o povo estava contribuindo, não poderia ser desperdiçado. Então ele organiza tudo isso. E os homens fiéis são designados, glória a Deus, para administrar. Então, o rei Ezequias viu que havia uma necessidade de pessoas para estar organizando aquele departamento. E ele convoca homens fiéis, íntegros, tementes a Deus, também que se dedicassem a esta organização deste depósito. E logo após, haver esta organização, os recursos são distribuídos de formas justas e honestas para todos os sacerdotes de formas corretas. Os sacerdotes e levitas e todos os seus familiares recebiam daquelas contribuições. Então, nós chegamos aqui ao final do capítulo 31 e encerramos esses lindos capítulos, o 29, 30 e 31, que é o início do reinado do rei Ezequias. Um grande exemplo de reinado, de início já se dedica a priorizar ao Senhor, priorizando a casa do Senhor, a restauração do povo do Senhor. Então, se você é um líder, se o Senhor te chamou para liderar, independente de onde seja a igreja, seja no seu trabalho, priorize o Senhor. Ele se agrada daqueles que priorizam a Ele. Então, restabeleça. Se está bagunçado, restabeleça. Busque em Deus a direção, para que você seja um grande líder, uma grande líder, porque prioriza o Senhor em tudo que for fazer. Então encerramos aqui entendendo que uma verdadeira restauração produz mudanças práticas e não apenas teóricas, não apenas por palavras, mas na prática também. Quando o povo honra a Deus com fidelidade, generosidade, a ordem e a decência, a provisão e também há crescimento na obra do Senhor e também na nossa vida pessoal. E nós encerramos este capítulo 31 lendo o versículo 21 que nos diz: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que quando nós nos dedicamos em buscar ao Senhor, em tudo quanto formos fazer, o Senhor fará prosperar. A prioridade ao Senhor faz toda a diferença em nossa vida. A purificação, a restauração, a devoção, a santificação, a dedicação ao seu Deus fará toda a diferença onde você for e também na sua vida pessoal. Deus te abençoe e continue firme, lendo, obedecendo e vivendo a palavra do Senhor, não apenas na teoria, mas na prática.
Deus te abençoe em nome de Jesus.